Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e nós estaremos aqui até às 22h30 com muita informação, bate-papo muito interessante que vai mudar a sua vida. Nós estamos no mês de setembro. Você deve ter ouvido falar muito sobre o Setembro Amarelo. E nessa campanha, né, de prevenção ao suicídio, e segundo o site do jornal Hoje em Dia, em reportagem veiculada no dia 28/8/2019, estima-se que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Essa é uma taxa preocupante, pois a média global é de 4,4%. Isso quer dizer que quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Isso faz com que o Brasil seja colocado no topo do ranking no número de casos de depressão na América Latina. Então, tratar da depressão como doença é um dos primeiros passos para poder reverter esse quadro. E para falar um pouco sobre esse assunto, no programa de hoje, nós temos a presença do psicólogo Dalmon Ferreira Neves. Ele é formado em psicologia, psicanalista, hipnoterapeuta, tem pós em ciência da religião, pastor, palestrante, músico, tenente da reserva da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Dalmon, seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Boa noite, obrigado aí pela confiança e pelo convite. Ok, você que está assistindo aí no canal 6 da NET Claro, tá, muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos assistindo pelo site da TV Caravelas, www.tvcaravelas.com, muito obrigado. Quem está nos assistindo aí pelo streaming, na nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida e a página da TV Caravelas. Vamos divulgando aí, vamos compartilhando esse link aí do Facebook, do site da TV. Vamos divulgando aí o canal da NET Claro, para que mais pessoas também possam assistir. É um assunto de suma relevância, né? Muito importante que todos participem. O Vinícius vai colocar aí na tela o zap da TV. Se você, durante a entrevista que eu fizer aqui com o psicólogo Dalmon, você tiver alguma dúvida e você quiser que a gente pergunte para ele, mande a sua pergunta aí nesse WhatsApp, está aparecendo aí na tela, 31 98812 2519, 31 DDD 98812 2519. Você manda a sua pergunta e nós iremos fazê-la aqui para o nosso psicólogo. Então vamos lá. Dalmon, já que nós estamos vamos falar sobre saúde mental, eu quero fazer a primeira pergunta. O que define uma pessoa saudável mentalmente? Tem aquele famoso ditado, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, o que define uma pessoa saudável mentalmente? Bom, uma definição já bem antiga da Organização Mundial de Saúde, né? Estar bem é estar bem bio, psico, social, e agora, de uns 2 anos para cá, já se fala muito também no espiritual, né? Também na espiritualidade. Espiritualidade como projeto de recuperação, como um projeto de até cura. É claro que cura nós temos que debater, conversar melhor sobre cura, porque a visão de cura, né, na religião, teologia é uma, na ciência é outra, sabe? Nas diversas abordagens são outras. Mas o que seria um bem-estar? O que seria boa saúde mental? Seria o indivíduo estar bio, psicossocial e espiritual bem resolvido, equilibrado, né? Isso não é uma totalidade, né? Mas é uma integralidade. Se a gente tomar o sujeito como integral, vamos pensar assim. Depois eu vou estar falando mais sobre isso aí, sobre essa cura e essa integralidade.
Ok, então. Eu escolhi, já que nós vamos falar de saúde mental e pelo texto que eu falei aqui no início do programa, falando um pouquinho da estatística da depressão. O que é depressão? A depressão, na verdade, é uma doença, né, mental, é um distúrbio mental, um conjunto de sintomas, né, que formam esse distúrbio. Então, na verdade, é uma disfunção psíquica. Aí dentro de cada abordagem alguém vai, de repente, falar que é uma desadaptação, é um desajustamento no mundo, né? Mas, em suma, é esse conjunto de sintomas que vão desaguar nessa disfunção, vão desaguar nesse distúrbio, né? Que pode evoluir para casos mais sérios, pode evoluir para uma patologia, pode evoluir para um transtorno, né? Que aí já chega no nível mais gritante, no nível de alerta mesmo. Ok, então a depressão, ela seria como se fosse uma porta para outras doenças físicas, vamos dizer assim? Sim, na verdade, as doenças, os distúrbios mentais, de forma geral, eles estão sempre acompanhados, sempre há coadjuvância, né? A depressão, por exemplo, ela pode ser o foco principal, ela pode ser o que está aflorado, mas ela pode estar, digamos, num conjunto de outras doenças e outros sintomas, né, atuando ali também. E ela pode estar com o que a gente chama de... Ela pode estar funcionando como aquilo que a gente chama de comorbidade, né? Um indivíduo com bipolaridade, transtorno de borderline, por exemplo, ele pode estar acometido de depressão também. Ok. O que faz uma pessoa chegar a um transtorno depressivo? Olha, na verdade, essa pergunta ela já foi respondida praticamente na primeira, né? Sim. Essa questão. Na verdade, são todos esses conjuntos de características aí, né? Manifesto por tristeza, melancolia, pensamentos pessimistas e persistentes, repetitivos, e o embotamento, né? O embotamento é o que a gente chama daquela zona cinzenta, onde o tônus, onde a vontade do indivíduo, onde o ânimo do indivíduo, a motivação estão realmente em baixa, inclusive autoestima, né? Então esse lugar, vamos imaginar um dia bem cinzento, um dia cinzento e triste, né? Um dia sinistro, né? Poderíamos traduzir esse clima, poderíamos traduzir essa visão, inclusive de cores, para esse estado, né? É um estado mesmo, para esse estado que o indivíduo está. Tá. A gente tem uma ideia, assim, até as pessoas lá fora, os estrangeiros, que o Brasil é um país, assim, alegre. E essa estatística, né, que é a nossa média, nós estamos no topo da lista aqui de pessoas com depressão. Quer dizer que essa alegria não é uma alegria verdadeira? O que faz o que gera essa tristeza nessas pessoas que acabam entrando nesse transtorno depressivo? É regra demais? É regra de menos? A cultura? O que faz? Tem algum conceito aí dentro da psicanálise para falar sobre isso? Na verdade, tem todo um conjunto, né, de coisas muito significativas, né? Nós estamos agora vivendo a contemporaneidade, né? Alguns estudiosos já até acreditam que nós estamos num período de pós-contemporaneidade. Então nós estamos num estágio mais avançado.
onde você tem hoje tecnologia, né? Você tem hoje tecnologia, você tem conjunto de leis mudadas, você tem ressignificação de valores, né, culturais. Então, é uma gama de coisas, né, de fatores que podem influenciar, jogar o sujeito nesse estado. E ainda tem um tipo de depressão específico, né, descoberto agora, há pouco tempo, que é a chamada depressão sorridente, onde você sabe que algo está estranho, você sabe que algo está errado, mas você não sabe o que é. E aí a pessoa consegue trabalhar, ir ao supermercado, consegue comprar, vender, fazer todas as suas atividades prejudicadas, né? As atividades são prejudicadas, né? Aquele esgotamento, aquele esvaziamento, né? de vontade, de motivação, que muitas vezes está ligado a isso aí. Então tem todo um conjunto, a própria pós-modernidade, né? Veio trazer uma série de doenças que então o pessoal tem como novo, né? Mas ao que parece não tem nada novo, né? A gente começa a estudar alguns casos do passado, até nas próprias famílias, né? E aí o pessoal falava muito, o pessoal morreu de fulano de tal, morreu de desgosto, né? Morreu de desgosto, o menino aguado, né? Isso tudo é depressão. Isso tudo já era depressão chegando, né? E a questão é que a gente não sabia nominar, poucos estudos se tinha a respeito disso, né? E aí poderia-se até, e foi caracterizado muitas vezes como preguiça, como sabe, falta de interesse, porque quando o sujeito está nesse estado, ele não quer levantar, ele não quer tomar iniciativa. Esse espírito produtivo, a criatividade, isso fica lá embaixo mesmo, cai nesse lugar de embotamento. Então tem muita coisa, né, que a modernidade trouxe, e as facilidades até, digamos assim, mas como eu disse, pode ser N fatores, né? A gente pode ter um problema no corpo, alguns hormônios, por exemplo, responsáveis pela nossa alegria, realização, satisfação, esses hormônios podem não estar sendo produzidos, podem estar sendo suprimidos, né? Eles podem estar produzindo pouco, né, no corpo, situações de relações mesmo, de relacionamentos, né, sociais, de cultura, né? E essa questão da espiritualidade que eu coloquei agora também. Então tudo isso vai afetar esse indivíduo, tudo isso vai chegar numa confluência que o indivíduo ele sente que não está dando conta, né? Ele sente que não está dando conta. E nesse ponto ele já está percebendo que alguma coisa não está bem, né? Que alguma coisa estranha, alguma coisa muito sinistra está acontecendo dentro dele, na mente dele. Ok, você falou da parte espiritual e eu quero entrar um pouquinho nessa história, nesse assunto. Até que ponto a espiritualidade ela é saudável e até que ponto ela adoece a pessoa? Olha só, nós estudamos que o homem, que o ser humano, ele precisa de limites. Nós não vamos conseguir viver sem limites, né? Se a gente pegar os estudos muito antigos, né, das tribais, né, de todas aquelas proles, de todos aqueles grupos, a gente vai ver que já precisava de limites. Então, usar a própria a Bíblia, né? O povo de Israel tinha que ter os seus limites lá, senão de vez em quando eles ultrapassavam os limites, né? E aprontavam bastante. Sim, pegar por aí. Então, ao se falar de espiritualidade, a gente precisa pensar sobre isso. Então, muitas vezes, os excesso nunca faz bem, né? Eu costumo dizer que se você tomar água demais, tem gente que fala, tomar água é bom, mas se você tomar água demais, você vai passar por um fenômeno chamado turgência. Você vai encher sua célula de água, né? E você vai ficar inchado. Então, o que acontece muitas vezes? Como a espiritualidade é interpretada, né? Qual é o meio que eu utilizo para eu interpretar, para fazer a leitura dessa espiritualidade. Então, os excessos que são cometidos muitas vezes é por causa disso, né? Eu acredito mesmo, piamente, que é falta de limite. Então,
Tem muita gente por aí afora, né, dentro das igrejas, eu vou falar de forma geral, porque em todos os templos e em todas as igrejas, e um monte de coisa, um monte de lugares, né, preparados para isso. Tem muita gente que muitas vezes pode estar elucubrando, ele pode estar delirando, e tem muita gente acreditando que de repente ele está profetizando, está sendo usado por Deus, sabe? Então, aí é um excesso. Agora, qual que é o outro excesso? O outro excesso é, acredito eu, né? É negar também essa espiritualidade. E aí, grupos de médicos do mundo inteiro, aqui no Brasil especificamente, tem um médico cardiologista em São Paulo, desculpe, Dr. Álvaro Azum, ele tem estudado as relações da espiritualidade com as doenças e curas cardíacas, né? Isso foi tema de congresso, artigo científico, porque eles estão percebendo que nas orações e nas rezas e nas meditações que são feitas ali no leito, ali nos hospitais e nas clínicas, as pessoas têm melhorado, sabe? Isso tem produzido cura. Depois nós vamos falar melhor sobre essa cura, né? Isso tem acontecido. Então, e eles estão batendo em cima da tecla, inclusive, da questão pegando aquela questão do perdão e da gratidão. Olha que coisa interessante. Pegando a questão do perdão e da gratidão. Uma das coisas que fica ali o tempo todo batendo na mente do depressivo é essa questão da culpa, né? Eu tenho culpa de alguma coisa que eu não sei o que é, e essa culpa me leva para onde? Para o choro, me leva para a tristeza e para a melancolia. Então, eu não sei se eu respondi do jeito... Tá bom, tá ótimo. Eu queria só dar uma pausa aqui, Dalmon. Agradecer ao pessoal da internet, o pessoal que está... A audiência que eu estou vendo aqui agora, né? Mas a todos. A gente tem uma turma boa de assinantes que nos assistem pelo canal 6 da NET Claro, pelo site da TV, pelo Facebook. E aí eu estou vendo aqui, o pastor Eduardo Lacerda mandou um recado aqui para mim, também está retransmitindo no canal dele no YouTube. Se você quer ver na televisão, ao invés de assistir na tela do computador aí, fora da cidade de Ipatinga, você que não é assinante da NET Claro, você pode assistir aí no YouTube, aí no canal do pastor Eduardo Lacerda, tá bom? Ele está retransmitindo. Pastor Eduardo, obrigado aí por essa força, né? E a todos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook, pelo nosso stream de Facebook, página da TV e pelo canal 6, tá bom? Nós agradecemos a audiência de vocês. Vamos lá para frente. Estamos falando sobre saúde mental. Eu te perguntei, a depressão, ela tem cura? Quais os cuidados que se deve ter? Precisamos pensar cura, né? Não como um fim, não como algo completo, né? Mas o que seria cura? Nós já falamos o que é a depressão. O indivíduo ele é prejudicado nas suas atividades principais, o foco dele é muito introspectivo, ele está pensando ali, resistindo, persistindo, repetindo aquela coisa, aquela história, né? E talvez até memórias lá do passado, né? Ele revive aquilo e fala, eu precisava ter feito alguma coisa, eu podia ter feito alguma coisa. E muitas vezes essa pessoa com quem ele devia consertar, pedir perdão, confessar alguma coisa, essa pessoa já até morreu. Então ele fala, agora eu estou num beco sem saída, né? Então essa pessoa está ali desse jeito. Qual seria o processo de ajuda, né? Então cura para nós da psicologia é um caminhar. Cura é uma modificação. Cura é uma conversão. Deixa eu voltar. Cura é uma cicatriz, né? Eu tenho consciência de que eu tive uma ferida, né? Digamos, feridas mentais, feridas do passado. A cicatriz está ali. Só que não dói mais. Não dói mais assim, até certo ponto, né? Eu preciso caminhar, eu preciso mudar os meus hábitos, né? Eu preciso mudar o meu comportamento, e isso muitas vezes o depressivo não consegue. Então, é alguém que vai tomá-lo pela mão
O papel do terapeuta, inclusive, né, é esse. O papel do terapeuta é esse, é de tomar pela mão e ajudá-lo, né? Não é tomar o lugar dele, ó, eu vou tomar seu lugar. Isso é muito bonito, isso é muito lindo, mas ninguém vai conseguir tomar o lugar de ninguém. E um novo conduzir, um novo caminhar, né? Então, agora para frente, né? Eu sei que essa coisa existe, eu sei que a depressão, que ela existe, que ela me bloqueia, que ela me prejudica. Então, é um novo caminhar. É mudança de mente mesmo, metanoia, mudança de direção. Né? Mas não é aquela cura completa, aquela varinha de condão, olha, você vai ser curado. Ninguém promete cura. Se você conversar com um médico, né, muito experiente, falar para ele, olha, eu vim aqui porque eu quero que você me prometa cura. Você promete cura? Ele não vai prometer cura. Não tem prometer cura. Não tem como prometer cura. Porque tem um fio aí, tem um elo, né, perdido aí, que nós não conseguimos nos apropriar dele. Que até nós também, como profissionais, nós nos sentimos também, às vezes, impotentes. Né? Então, esse questionamento que esse doente traz, muitas vezes, né, que ele não sabe, muitas vezes a gente também não sabe, não é esse lugar de saber. Né, olha, eu vou te curar, eu vou liberar uma palavra, varinha de condão, né, vou te dar um conselho, né, e vai resolver. Não é assim. Então, cura é um novo caminhar, um novo caminhar. Eu tenho consciência, né, eu tenho na memória quem eu vivi, como eu me comportamentei, mas é caminhar e se haver com isso, né? Eu falo sempre que cura, eu comparo cura sempre com um atleta de alto rendimento. Digamos que um atleta de alto rendimento, ele pula, por exemplo, salto à distância. E ele tem um acidente e ele perde uma perna, né? Então, e isso é fato até, né? Esse atleta, ele vai certamente entrar em depressão. Porque, puxa vida, eu agora não estou produzindo mais, né? Eu sou, né? Como é que eu vou ficar? Então, ele ressignifica isso. Ele ressignifica. Então, cura para nós é ressignificar isso que eu estou sentindo. É ressignificar a angústia que eu senti. É ressignificar esse conjunto de sinais e sintomas que me lançam lá naquele lugar, lá naquele buraco, lá naquela área cinzenta. Aí esse atleta, um exemplo que eu falo sempre é isso. Aí esse atleta ele evolui como? Ele entra numa outra área do esporte que ele não vai precisar da perna dele, né? Aí ele é orientado, é acompanhado, e isso é fato, isso já aconteceu inclusive. Aí esse atleta foi trabalhar foi ser atleta de arco e flecha, ou de tiro, e aí se saiu muito bem. E aí ele foi primeiro lugar em todos os mundiais que ele participou, em tudo que ele participou. Então, eu comparo cura com isso, sabe? Olha, eu tive algumas perdas, eu tive algumas coisas que me magoaram, algumas emoções que foram nevrálgicas para mim, né? A angústia, inclusive, é que marca a depressão, né? O discurso depressivo é: eu quero sumir, eu quero fugir, né? É um discurso de vazio, desvalorização, e esse eu quero sumir, muitas vezes ele acontece quando ele dorme, por exemplo, né? Porque quando você dorme, ali praticamente o seu corpo se desliga, né? Mas quando você acorda, volta de novo. Isso quando consegue dormir, né? Porque isso que eu ia perguntar. Muitas vezes a insônia vai marcar muito, né? E aí ele não vai conseguir dormir. Dormir, comer, as atividades básicas da vida, por exemplo, ele não vai sentir vontade e vai ser prejudicado nessa área. Então, o discurso depressivo é justamente esse, né? Eu quero fugir, eu quero sumir. Eu já ouvi isso demais de paciente. Minha vontade é sumir, desaparecer. Né? Tá bom. Tem uma dificuldade das pessoas em procurar um psicólogo. Principalmente, já que nós estamos num programa cristão, um programa direcionado, a maior parte do nosso público é um público evangélico, nas igrejas mesmo existem essa dificuldade, né? Quando você aconselha a pessoa assim, olha, o seu caso
é necessário você conversar com um psicólogo. Seria bom você conversar com um psicólogo. E tem pessoas que já têm isso na cabeça, meu psicólogo é Jesus. Mas eu percebi que isso não é só no âmbito da igreja, né? Eu percebi que isso, no meio da população, ainda é um tabu procurar um psicólogo. O que você tem para falar com as pessoas que têm essa dificuldade de procurar um psicólogo? Olha, isso na verdade isso é uma medida autoprotetiva, né? Porque Sim. isso é o medo de se expor, né? E principalmente confiar, né? Isso está na gente, isso é inato. Essa coisa de, eu não vou confiar em qualquer um. Eu conversar com alguém, abrir meu coração para alguém, eu dar a chave da minha vida, do meu coração para esse alguém. A verdade é essa. Então, começa com essa falta de confiança, né? E tem também uma mística, né, muito grande aí nessa história, porque o pessoal fala que psicólogo não acredita em Deus, né? E psicólogo não acredita em Deus. Se você for ao psicólogo, ele vai te instruir para você fazer o pior mesmo, né? Ele vai pegar... Então tem toda essa coisa, né? E outra coisa, aquela ideia, psicólogo é para doido, né? Psicólogo é para doido, né? Psiquiatra é para doido, psicólogo é para doido. São vários tabus. Então, e isso as pessoas vão ouvindo e vão reproduzindo, né? Então, mas o maior nossa, e essa dificuldade de se expor. Ninguém quer se expor. A verdade é essa, ninguém quer se expor. Então é isso que tem que ser percebido, né? É a falta de confiança mesmo. E ela vai sendo gerada pouco a pouco, passo a passo. Ok. Agora vamos ter que apertar um pouquinho que o nosso tempo está acabando. Né? Que pena. Em poucas palavras, como que a depressão pode chegar a um suicídio, né? Que é o ponto final, o auge da tragédia? É aquilo que eu disse. Quando a depressão quando ela sai lá dos primeiros sintomas, dos primeiros sinais, e se torna um transtorno, né, mais importante, mais razoável, ela vai chegar nesse nível de angústia que o indivíduo não dá conta. Não dá conta. E aí, por que o autoextermínio? Por que ele tira a própria vida? É porque ele quer se matar? Não. É porque ele quer aliviar essa dor. Que dor é essa? Essa dor na alma, essa dor no eu, sabe? Essa angústia, sabe? Que não passa, sabe? E então ele quer aliviar, na verdade quer aliviar isso. E esse é o último degrau, esse é o último grau, esse é o último nível, sabe? Então quando quando esse indivíduo se imune de todos os recursos para isso, né? Ele passa do pensamento ao ato, né? Infelizmente. Então, quando ele chega a fazer isso, é porque já está num nível muito avançado mesmo. Procurar evitar isso, né? Chegar nesse nível. A última palavra aqui, qual palavra de motivação que você deixa para os nossos telespectadores? Até para alguém que nesse momento pode estar passando por uma angústia, por um momento depressivo. O que você tem para falar aí para eles? Então, para aqueles telespectadores que conseguem perceber no outro, chega junto dele, chega junto desse outro. Por que será que ele está mais calado? Né? Por que será que eu convido ele para alguma atividade que trazia prazer antes e não está trazendo agora? Né? Chegar junto, observar muito, né? Tá junto com ele. Dá a mão, né? Tem um termo grego, né, que é pedo, e daí vem pedofilia, né? Pedo, né, pedagogia, que é pegar pela mão, é pegar a criança pela mão, né? E conduzir. Então, nessa hora, o que ele precisa de um ajudador, é pegar pela mão dele, porque ele muitas vezes não tem condição de estender a mão e nem de ir até o outro. E para aquelas pessoas que pressentem que alguma está ruim, eles falam assim, que é uma cisma,
uma coisa ruim, eu estou passando com uma coisa ruim, assim, esquisito, tal, desmotivado. Então, quando chega isso, né, o nível de estresse, o nível de esgotamento e esse nível de falta de vontade, então, qual deve ser a atitude dessa pessoa, né, que sente que está passando, né, por uma carga muito grande, não falou com ninguém, não toma coragem para falar com ninguém, seja que motivação for, seja que causa for, isso não importa muito. É dar um passo. A gente fala na psicologia que o sujeito tem que se implicar, né? Tem passos que só o sujeito pode dar, o outro não pode dar por ele. Só que às vezes, quando a coisa está muito impregnada, né? Quando o sujeito já está realmente dominado por essa questão dos pensamentos, dos sintomas, né? Aí que entra a figura do outro, né? E eu sempre falo o seguinte, para aquelas pessoas que me procuram e dizem, olha, eu estou desconfiado que algo não está bem, né? Que alguma depressão está acontecendo na minha vida, então eu falo, olha, você tem que pensar o seguinte, você é um ser único, não tem cópia, né? Não se cobre demais, né? Isso fica parecendo até autoajuda, fica parecendo até coach, né? Fica parecendo essas coisas aí. Augusto Cury. Aconselhamento, mas não é isso, né? É dando toque no sujeito mesmo, para ele se ver como ser, para ele se entender como sujeito, como indivíduo, né? E mostrando para ele que nada é tão urgente, e de fato nada é tão urgente, sabe? E tentar buscar com ele, né? Tentar buscar com ele na história de vida dele, e na história de vida desse sujeito. Então, eu sempre falo que o importante, o que dá empoderamento para o sujeito? É a fala. Então, é importante que fale, né? Você citou Bíblia aí, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, se confessares, né? Então, isso seria falar. Se com a tua boca confessares, se você abrir a boca, você falar. Então, a fala que é o nosso principal veículo na terapia. Então, quando o sujeito faz isso, quando ele fala assim, olha, eu estou desconfiado que algo não está bem comigo. Eu estou desconfiado que meus dias estão sendo todos os dias maus. Tem dias maus mesmo, tem dia que é dia mau mesmo. Mas eu estou desconfiado que todos os meus dias são maus, de segunda a domingo, sabe? Alguma coisa está acontecendo. Eu não estou conseguindo render, né? Eu já ouvi, por exemplo, eu estou me sentindo muito burro, né? Então, o que é? Vamos questionar o que é que está fazendo se sentir muito burro. Então é pela fala. A implicação desse sujeito, quando ele fala que ele tem que se implicar, é pela fala, né? É pela fala. E procurar um profissional mesmo. Procurar um profissional. Se muitas vezes a pessoa não tem condição, né, ele dá sinais. Então aí o outro então tem que ajudá-lo, né? Isso. Então tá certo. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Queria agradecer também, Dalmon, sua participação aqui no programa. Vinícius, tem como colocar o telefone do Dalmon aí na tela? Tá muito em cima, dá para colocar? Isso. Se você quiser fazer terapia com o psicólogo Dalmon, o telefone está aí na tela, né? Só você marcar. Nós agradecemos, Dalmon, sua participação aqui no programa, tá? E toda vez que a gente precisar, a gente vai te chamar para falar sobre esse assunto. Pode contar comigo, é um prazer estar podendo atender. Que bom. Agradecemos a você, amigo telespectador, amigo internauta que ficou até agora nos assistindo, e convidamos vocês para a próxima semana, para mais um programa Propósitos de Vida. Receba a bênção apostólica, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, saúde, principalmente saúde mental. Até semana que vem, se o Senhor permitir. Tchau a todos.